Irmãos, estamos estudando o Evangelho de João, como todos já sabem, né? Chegamos no capítulo de número 20. E vamos falar hoje sobre algo que é crucial para o cristianismo. Os irmãos estão conseguindo me ouvir bem? Aí atrás, tá? Vamos falar hoje sobre um ponto crucial do cristianismo. O ponto principal que fala sobre a ressurreição de Jesus. Então, por que a ressurreição ela tem todo esse valor para nós que somos cristãos, né? Por que ela é um ponto muito importante, o ponto principal, né? O ponto central do cristianismo? Porque sem a ressurreição, vã seria a nossa pregação e vã seria a nossa fé. Porque se hoje nós acreditamos em Cristo, se hoje nós temos o privilégio de estarmos aqui reunidos como igreja no Senhor, para assim poder adorar a Deus na beleza e na santidade que Ele é, isso tudo foi por conta do sacrifício de Cristo. Se Jesus, Ele não ressuscitou, vã seria a nossa fé. Vã seria nós acordarmos domingo de manhã para podermos assim adorar a Deus, estamos reunidos aqui nesta manhã. Mas isso não é algo tão, como que eu posso dizer uma palavra? Isso não é algo que está muito longe da gente, a não crença na ressurreição, porque alguns que se dizem estudiosos, liberais aí, acreditam que na realidade a ressurreição de Cristo não existe. Alguns acreditam que Jesus ele não ressuscitou. Alguns liberais dizem que a ressurreição é uma história contada, um conto de fadas ali contado pelos discípulos. Outros dizem que a ressurreição, na realidade, foi porque os discípulos eles tiveram ali um surto generalizado ao ponto deles acreditar que Jesus ressuscitou. Então nós vamos falar um pouco sobre isso. Porque se Jesus não ressuscitou, não tem por que nós estamos aqui. Não é verdade? Então, como eu disse, alguns liberais, que se dizem até ser cristão, comentam que, na realidade, Jesus ele ressuscitou, mas no coração dos apóstolos. Os apóstolos queriam tanto que Jesus ressuscitasse, ficaram tão abalados com a morte de Jesus, que nesse surto que eles tiveram ali, eles começaram a crer que Jesus tinha ressuscitado, mas no coração deles. Não, eu acredito que ele ressuscitou, no meu coração, eu acredito. Né? Outros já dizem que na realidade foi uma história inventada, vamos inventar. E isso não é de agora, essa fala, porque se você ver no livro de Mateus, foi uma fala que os principais do sacerdote, junto com os anciãos, quando ficaram sabendo que Jesus tinha ressuscitado, eles foram receber essa notícia através dos dois guardas que estavam na porta. Eles tentam omitir isso, eles falam, faz o seguinte, vocês vão receber uma quantia grandiosa aqui, para vocês ficarem quietos. O que vocês vão contar é que, de madrugada, os discípulos de Jesus vieram aqui, removeram essa pedra, tiraram o corpo de Jesus, enquanto vocês estavam dormindo. Isso para os guardas seria uma coisa muito, como que eu posso dizer, preocupante, porque eles dizer que estavam dormindo em horário de serviço era equivalente a eles perderem a sua própria vida.
né? Isso aconteceu com Paulo e Silas, que estavam orando na prisão, as cadeias se abriram e tal, e o guarda achou que eles tinham fugido. Ele falou: fica tranquilo, a gente está aqui. Por quê? Ele já estava a ponto de se matar, se jogar na espada dele para se matar, porque ele sabia que ele ia morrer. Isso não podia acontecer. Mas o que os principais do sacerdote e os fariseus falaram para eles? Fica tranquilo, vocês vão receber essa quantia e deixa que isso daí a gente resolve com o pessoal, né? Com Pilatos. Deixa que isso aí eu resolvo com ele. Eu conto uma história aqui e tal, e vocês não vão morrer, né? Vocês não vão passar por alguma tortura. Então, essa invenção que os discípulos de Jesus roubaram o corpo de Cristo, não é uma coisa de agora. Desde quando Jesus ressuscitou lá no terceiro dia, já os principais fariseus tentaram fazer isso, né? Tentaram maquiar essa história aí fingindo. Outra coisa que os liberais comentam é que os discípulos de Jesus conviveram com ele durante 3 anos, e durante 3 anos eles largaram a sua carreira profissional. Muitos deixaram de pescar, outros deixou de cobrar impostos, né? E começaram a viver do Evangelho. Jesus, ele pregava e ele recebia algumas ofertas, e aquilo que estava ali na sacolinha de oferta era que eles usavam para poder se alimentar. Então eles criaram isso porque ninguém queria voltar a trabalhar. Eles queriam continuar recebendo, né? Essa é uma história até atual, a gente vê, acontece muito por aí, né? Pessoas se aproveitando da palavra do Evangelho para poder, então, deixar de trabalhar, né? Ou se aproveitando de alguma situação. Então, alguns acreditam nessa hipótese. Outros acreditam que Jesus ele foi roubado. Mas essa teoria de ser roubado, ela cai um pouco por terra, porque tinha 2 sentinelas na porta, né? Tinha 2 sentinelas, então tinha os guardas que estavam ali na porta, não tinha como a pessoa roubar. E se a pessoa conseguisse ainda por cima roubar, ela não iria roubar só o corpo de Jesus, porque nós vamos ver aqui que Jesus ele estava coberto de linho, né? Linho fino, ataduras de linho fino. E o pano que estava sobre o seu rosto também era de linho fino, eram panos caríssimos na época. Então, se um ladrão roubou o corpo de Cristo, ele não ia deixar coisa que tinha mais de valor ali, que seria os linhos, né, os panos de linho. Porque se eles acreditavam que Jesus era um falso profeta, poxa, eu não vou roubar o falso profeta, eu vou roubar os linhos aqui, né? Porque Jesus, ele foi enterrado enterrado entre aspas, né? Foi colocado no sepulcro ali, né, de João de Arimateia. João de Arimateia era um discípulo rico. José, perdão, irmãos. José de Arimateia era um discípulo rico de Jesus. Então, ele tinha posses. Jesus foi enterrado, ou melhor, foi sepultado no túmulo que ninguém ainda tinha usado. Ele tinha mandado esculpir ali aquele túmulo para ele, para sua família, mas o primeiro a usar foi Jesus. Ele pegou o corpo de Jesus ali, pediu para Pilatos, a gente vê no capítulo anterior, e ele leva então Jesus para ali, ele coloca aqueles linhos finos, eles passam mirra ali caríssima sobre Jesus, né? Então, alguns liberais contam que na realidade a ressurreição de Jesus é um mito, que isso não aconteceu, que isso é uma história, mas na realidade nós vamos ver que o próprio apóstolo Paulo, ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, sobre a ressurreição, que eles estavam questionando sobre a ressurreição de Cristo para Paulo. Paulo fala, poxa, se Jesus não ressuscitou, se ele ressuscitou apenas na cabeça dos apóstolos, apenas no coração das pessoas, ou se é apenas um conto de fada, vã é a nossa pregação. O que eu estou fazendo aqui pregando? Vã é a nossa fé. Que fé é essa? Porque se nós cristãos temos uma fé baseada em algo, essa fé é baseada na ressurreição de Cristo. Porque o nosso batismo, ele é
baseado na ressurreição de Cristo. Quando nós nos batizamos, para quem não sabe, você morre e você ressuscita quando você volta com Cristo, simbolizando a ressurreição dele. Então, nosso batismo também é baseado na morte e ressurreição de Cristo. Nós vamos ver que, se tudo isso fosse uma história de carochinha, pessoas não morreriam por uma história falsificada. Os apóstolos, irmãos, ninguém morreu, ou melhor, apenas um morreu de morte natural, que foi o apóstolo João, a qual escreve esse livro que nós estamos estudando. Os outros, foi tudo morte horríveis. Foram martirizados, crucificados, decapitados, queimados, apedrejados. Irmãos, vamos trazer aqui para a gente. Qual de vocês, por mais inocente, para não falar uma palavra mais grosseira, né? Sabe aquele animal com a orelhona grande? Né? Qual de vocês, por mais inocente que seja, poxa, morreria por uma mentira? Ninguém morreria por uma mentira. Você pode morrer por uma mentira que você não sabe que é mentira. Você acredita que é verdade, mas você não sabe que é uma mentira. Beleza, aí você pode até morrer. Eu morro por algo que eu acredito ser verdade porque eu não sei que é mentira. Agora, você sabendo, que nem os apóstolos, o que dizem é que os apóstolos, eles sabiam que era mentira. Eles roubaram o corpo de Jesus para poder esconder. Eles sabiam que era mentira. Eles roubaram, eles sabiam. Agora, pensa comigo, uns apóstolos que foram covardes na crucificação, porque a Bíblia fala que o único que estava presente na crucificação de Jesus era João, os outros fugiram. Pedro negou Jesus 3 vezes. E depois da ressurreição, os apóstolos então, eles se empoderam ali e tomam coragem para levar uma mentira até o fim, a ponto de morrer crucificado, decapitado. Não tem como. Não tem como. Não só os apóstolos, mas você vê que o decorrer da história, várias pessoas eram jogadas na arena, comido por feras, e não negaram. E se isso é uma loucura, se o evangelho nasceu no coração dos apóstolos, que isso foi inventado, uma história inventada de carochinha por eles, que queriam então viver das ofertas que recebiam, o que vocês me dizem então do apóstolo Paulo? O que você me diz do apóstolo Paulo, que se converteu muito tempo depois, que era um fariseu zeloso, que perseguia a igreja, matou vários cristãos, tacava fogo na onde os cristãos moravam, matava criança, mulher, tudo, por zelo à lei, achando que estava agradando a Deus. Você lembra da história que Jesus ele fala na oração que Jesus ele faz, oração sacerdotal, no capítulo 17, que ele fala que muitos vão perseguir vocês achando que estão agradando a Deus. Jesus fala isso para eles. E isso aconteceu. O apóstolo Paulo fez isso, achando que estava agradando a Deus, perseguiu até a morte de muitos cristãos. Aí o que você me disse, isso é um conto de carochinha. Se isso é um mito, se isso é história, o que aconteceu com Paulo? Que Paulo não estava lá, Paulo não é do tempo de Jesus. O que aconteceu com Paulo? Por que Paulo teve essa mudança da água para o vinho? O que convenceu a Paulo a ser transformado? Se não o próprio Jesus. Alguém que perseguia, alguém que era perseguidor, agora não é mais, agora prega o Evangelho. E correu risco de vida, porque quando ele começou a pregar o Evangelho, a primeira coisa que quiseram fazer era matar Paulo. Não, mata esse cara aí, esse cara não. Aí vai dar mais trabalho agora.
Eles estavam com tanto medo, irmãos, os fariseus. Eu li os 4 evangelhos sobre a ressurreição, porque você vê que os 4 evangelhos falam sobre a ressurreição. E os 4 evangelhos, eles falam sobre alguns pontos que são cruciais, a ressurreição de Cristo, né? Fala sobre o linho que estava lá, que Jesus era coberto, fala sobre os anjos, fala sobre as testemunhas, mulheres, e guarda essa palavra aqui, não me deixe esquecer das mulheres, que eu vou fazer um comentário também. Os 4 evangelhos falam sobre pontos cruciais da crucificação. Mas só que se você for ler os 4 evangelhos, você vai ver que tem diferença. Alguns detalhes que conta em Mateus não conta em Lucas não conta em Mateus, e João já conta outro, algum detalhe, aí vem Marcos e conta outro detalhe que não está em nenhum dos 3 evangelhos. Isso, então, é uma divergência? Se a crucificação, ela não fosse, ou melhor, ela fosse uma história criada pelos apóstolos, os apóstolos eles iam ter o cuidado de decorar, né, a história. Vamos fazer o seguinte, Jesus morreu, agora a gente vai sentar aqui, vamos ficar das 8 até as 6, horário comercial, treinando aqui a história que nós vamos contar para falar da ressurreição de Cristo, beleza? Para não ter erro. Aí a gente conta, e a gente continua então vivendo das ofertas, a gente então leva isso adiante. Eles iam ter esse cuidado, porque uma mentira bem feita a gente preocupa em tentar, né? Vamos falar, igual, Jesus ele ressuscitou assim, a gente viu isso daqui, tinha um anjo e tal, né? Mas não, eles contam no Evangelho pontos diferentes, detalhes diferentes. Por quê? Porque são pessoas diferentes, são visão diferente. Aqui nessa aula aqui que eu estou compartilhando com os irmãos, se a gente pegasse 3 pessoas aqui, deixasse um lá na sala dos jovens, um no quartinho ali, outro na salinha das crianças, e a gente desse um papel com caneta para vocês, fala, escreve tudo que vocês ouviram e viram durante a aula dominical. A maioria de vocês vão escrever pontos principais. Quem estava dando a aula era o irmão Léo, quem estava no som era o Vitor, né? O microfone era preto, mas ia ter detalhes diferentes, porque você está vendo de perspectivas diferentes, você está vendo nessa direção, e ela já está vendo dessa direção. Então, às vezes, um negócio que tem ali, tu não está vendo, que está olhando para cá, e ela está vendo que está ali. E assim são pontos diferentes, então automaticamente vai ter detalhes diferentes, e foi isso que aconteceu. Então, é uma evidência de que a história é verdadeira, porque os pontos principais, a ressurreição, né, os anjos, as testemunhas, que eram mulheres, são pontos que todos concordam, e divergem alguns detalhes, né, que divergem. Na realidade, são percebidos alguns detalhes diferentes por pessoas diferentes, escrito por pessoas diferentes e em tempos diferentes, porque o evangelho que João ele escreve 60, 80 anos depois da morte de Cristo. E ele escreve para um público geral, porque ele vem afirmando Jesus como o próprio Deus encarnado. Então, João, ele escreve bem depois o seu evangelho. Então, se tivesse algum combinado entre os apóstolos, eles iam ter mais cuidado nesse sentido. Então, você vê que eles não ligaram para isso, porque na realidade eles estavam relatando algo que era verdadeiro. Eles não estavam contando uma história que eles criaram. Eles estavam contando uma história verdadeira, eles sendo testemunhas oculares, né? Testemunhas oculares da ressurreição de Cristo. Outra coisa, né? Uma nós vimos que seria os evangelhos que não são combinados, outra coisa seria
João fala que Maria Madalena, ela vê, então, ela é a primeira testemunha ocular, vê Jesus ressuscitado. Os outros evangelhos já falam que tinha mais mulheres. Lucas fala que tinha a outra Maria, mãe de Tiago, e se eu não me engano, Joana. Mateus ou é Marcos, se eu não me engano, fala de uma outra pessoa. Agora, eu não sei se é, porque ele escreve para públicos diferentes, não sei se o significado do nome de Joana talvez é outro aqui, mas o interessante é que não tinha apenas Maria Madalena ali, tinha outras mulheres, é que o Evangelho fala, os Evangelhos. João, ele só comenta a respeito de Maria Madalena. O que é interessante essa história para nós, irmãos, é que, juridicamente, as mulheres naquela época, naquele tempo, não tinham muito valor. Então, uma testemunha de uma mulher não ia mudar praticamente nada. Uma mulher falando, Jesus ressuscitou, para você ver que não tinha muito valor, que quando ela conta, aqui no livro de João, ele não fala a respeito disso, mas nos evangelhos fala que os apóstolos não acreditaram. Falaram, não, vocês estão comendo bola aí, Maria, né? Vocês estão comendo bola. E tem até os liberais que falam que na realidade Maria e as outras mulheres erraram o túmulo. Elas erraram. Ela foi num túmulo que estava aberto, não era o túmulo que Jesus foi sepultado. Mas isso diverge com as escrituras do Evangelho, porque fala que as mulheres elas prestaram muita atenção quando Jesus foi sepultado. Por quê? Porque elas iam levar um unguento ali, um bálsamo, para poder preparar o corpo de Jesus ali, né, para poder perfumar o corpo de Jesus. Então elas prestaram atenção onde Jesus foi sepultado. E o Evangelho tem a preocupação, então nós devemos prestar muita atenção nos detalhes, porque isso faz toda a diferença. Num comentário desse que fala que Maria Madalena foi no túmulo errado, mas a Bíblia fala que elas prestaram atenção, porque elas tinham o intuito de ir lá. E foi isso que elas fizeram, nós vamos ler aqui. Dela ter ido junto com outra Maria e junto com outras mulheres, levar esse perfume. Oi. Sim. Sim, sim. Sim. Com certeza. Então você vê que, na realidade, Jesus ele poderia ter primeiro aparecido para os apóstolos, mas não, ele apareceu para Maria Madalena, né? Então, o que acontece? As mulheres ela não tinham essa voz juridicamente. Então, se a ressurreição de Cristo fosse algo inventado, eles iam colocar 2 homens aqui. Não, porque 2 homens foram lá e viram, Jesus ressuscitou, não estava no túmulo. Mas não, eles contam a verdade. Você vê que a Bíblia, para você ver que a Bíblia ela é um livro verdadeiro, porque na realidade, qualquer livro que você for ver de super-herói, né? De uma história assim, de conto de fada, a pessoa principal ela nunca morre, né? Ela nunca morre, ela nunca sofre, ela sempre tem um ar de vitória ali no final, né? Sempre dá aquela volta por cima e nunca tem não mostra tipo algumas fraquezas, mas a Bíblia ela não se importa, parece que ela não se importa com isso. Ela mostra homens que são segundo o coração de Deus, errou. O cara mais sábio do mundo que estava ali, que era, né, amigo de Deus, ele também errou. E você vê várias outras pessoas errando. Pedro, que era uma das principais testemunhas, um dos líderes ali da igreja do primeiro século, também errou, negou Jesus 3 vezes. E você vê esses detalhes, e você fala, poxa, não, né?
Não faz sentido ser uma mentira, a Bíblia ser um livro mentiroso, porque ela mostra que são pessoas humanas, que são que podem errar, que podem acabar tropeçando no meio do caminho. Então eles falam que Maria Madalena é a primeira testemunha que vê aí então Jesus ressuscitado, né? Para não ficar só nas minhas palavras, vamos dar início aqui para a gente poder ver então tudo aquilo que eu falei para vocês. E fala assim, ó, no Evangelho de João 20, versículo 1, fala assim, ó, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Só para a gente poder fazer mais um comentário em cima disso aqui, que os liberais eles também têm uma teoria, e sobre a ressurreição de Cristo você vê que existem várias teorias, né? Que fala que na realidade Jesus ele não morreu, Jesus ele teve ele ficou em coma durante esse período que ele foi crucificado, foi chicoteado, foi perfurado do seu lado, e ele então acabou ficando em coma durante esses 3 dias, e ou melhor, no terceiro dia ele ressuscita, e ele sai do túmulo. Mas, se a gente for, historicamente, a Tamires, né, as minhas filhas, a gente foi no museu da Unasp, né? A gente foi lá no museu lá, e lá tem uma réplica do sepulcro de Jesus, né? E a Bíblia fala que a pedra era grande, que precisava mais de um homem para poder empurrar, bem mais de um homem, né? Então, esse comentário ele cai por terra, porque você imagina, no terceiro dia, a pessoa que sofreu tudo isso, foi perfurado, foi crucificado, mão devia estar inchada, eu cortei o dedo, ó, está melhorando agora o meu dedo, ainda está dolorido, você imagina o prego nas mãos, né? Você imagina o prego nos pés, como ele andou. Que recuperação rápida foi essa, extraordinário, né? Aconteceu para Jesus ele conseguir então levantar e empurrar a pedra, que precisava mais de 5 homens para poder empurrar aquela pedra. Irmãos, é mais fácil acreditar na ressurreição, né? Do que acreditar em tudo isso aí. Então, você vai ver que Maria Madalena, ela vai de madrugada, ainda cedo, no domingo, e ela vê o sepulcro, então, aberto, a pedra foi removida, Jesus não está mais lá. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outros discípulos a quem Jesus amava, e disse: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam junto, mas o discípulo correu mais apressadamente que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Quando Maria Madalena ela vai e conta, ela vê que o sepulcro está vazio, ela vai e corre então para contar para os discípulos. Aqui a Bíblia não, o livro de João não fala, mas outro evangelho fala que eles a princípio não creram nisso, então eles foram até lá para poder tirar essa dúvida. Aí fala que o discípulo amado seria João, né? João está se referindo a ele como o discípulo amado. Fala que João sai correndo mais apressadamente que Pedro, chega primeiro ao sepulcro, mas só que ele não entra, ele olha o sepulcro ali, vê que Jesus não está, ele espera Pedro chegar, Pedro entra então primeiro e depois ele entra após Pedro, né? Aí aqui vai dizer no versículo 5, abaixando-se viu no chão, abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e o lenço que tinha estado sobre a cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado
num lugar à parte. Pedro, ele chega, ele olha também o sepulcro, vê o lençol ali no chão, mas o lenço que estava sobre o rosto de Jesus, ele vai falar que viu esse lenço à parte, enrolado. Os outros evangelhos falam que esse lenço, ele estava dobrado e colocado à parte. Aí é outra atenção que nós devemos ter aqui, que se o corpo de Jesus for roubado por ladrões, os ladrões, primeiramente, isso cai por terra, que os ladrões não levaram os lençóis de linho e o pano, que era caríssimo. Outra coisa, qual o ladrão que vai dobrar o lenço depois de ter roubado alguma coisa, né? Pode falar, Adalto. Sem contar que se levasse Jesus seguido, aí ia levar ele. Quem ia levar um homem duro? Sim. Ia levar do jeito que estava. Sim. Ia levar ele enrolado, não ia desenrolar todas as faixas dele, não ia tirar, ia levar tudo. Vamos roubar, rouba tudo, né? Então você vê o detalhe que João e os outros evangelhos contam, e você vê que Jesus, ele ressuscitou aqui, e ele teve o cuidado de dobrar o lenço, né? Justamente para mostrar que ele não foi roubado, ele ressuscitou, ele tirou todo o linho do seu corpo, ele dobrou o lencinho, colocou ali em cima. Você vê o cuidado, o zelo de Deus, né? Então, isso nos ensina muitas coisas, né, irmãos? Nós devemos ser pessoas zelosas. Em tudo que nós fazemos, a Bíblia fala, faça como se fosse para o Senhor. Né? Se eu fazer uma pergunta aqui, eu posso fazer porque hoje eu fiz. Quem acordou hoje na sua cama e dobrou o lençol da cama? Hoje eu fiz, eu posso fazer essa pergunta. Quem acordou hoje? Se fosse semana passada, eu não podia falar. Mas quem acordou hoje, né, e dobrou o seu lençol? Você vê os detalhes, né? Você vê Jesus como ele é ordeiro, como ele é organizado, né? Você vê tudo. Tudo tem um tempo, tudo é certo de Deus, né? Nada é por acaso, tudo tem um porquê. Então, Jesus, ele ressuscitou, irmãos. Ele não foi roubado. Jesus, ele ressuscitou. Era muito difícil naquela época das pessoas acreditarem nisso, na ressurreição. Quando Maria, ela chega e vê o sepulcro lá aberto, Jesus não estava lá presente, ela corre e chama os discípulos e fala para eles não acreditaram de início, uma porque eles não lembraram das palavras de Jesus, que Jesus ele fala, o próprio livro de João fala no capítulo 2, quando ele é indagado sobre sinais, ele fala, ó, o único sinal que eu vou dar para vocês é, vocês vão derrubar o templo, em 3 dias eu vou reconstruir esse templo. Ele fala isso. Aí a Bíblia fala que eles não entenderam, como assim, né? Levaram 40 anos para levantar esse templo e tal, você vai em 3 dias. Aí João vai relatar, depois de 60 para 80 anos ali, fala que eles não compreenderam que estava falando de si mesmo. Então Jesus, ele vinha falando, ele sempre comentou sobre que era necessário que ele morresse e ressuscitasse ao 3º dia. Mas os apóstolos estavam aqui, nós vimos no capítulo anterior, atordoados. Mano, morreu. Morreu, Jesus morreu e agora? Morreu. A nossa esperança morreu. Quem estava, né, como nosso porto seguro, já não está mais, e agora? Caiu o chão, ficaram sem chão. Para você ver que mais para frente nós vamos estudar, que eu vou dividir essa aula em 2 aqui, eles estavam trancados com medo. Eles estavam trancados com medo de morrerem. Por quê? Porque eles sabiam que matamos o líder, que é o próximo é o seguidor, vamos matar eles, para não exterminar com essa história de Jesus aí, porque pode ainda haver algum burburinho, pode isso espalhar por aí como um vírus, então vamos... E eles ficaram com medo, eles se esconderam.
Você está entendendo? Então eles não creram, não acreditaram. Na realidade, tinha alguns grupos políticos, religiosos naquela época. Um deles era os saduceus. Os saduceus eles não acreditavam em ressurreição e nem em anjos. Eles não acreditavam. Para eles, morreu, não tem ressurreição. Já os fariseus, eles acreditavam na ressurreição. Porém, na ressurreição, no último dia, uma ressurreição que seria uma ressurreição geral, quando o Messias ele viria, e então nós prestaríamos conta com ele, né? Então haveria a ressurreição. E isso é algo que é afirmado no próprio livro de João, que você vai ver lá no capítulo 11, quando Jesus ele ressuscita Lázaro. Ele demora 4 dias, né? Quando ele ressuscita Lázaro, que ele chega lá e ressuscita Lázaro, Marta fala para ele: poxa, Jesus, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus fala para ela: Marta, o seu irmão há de viver, há de ressuscitar. Marta fala para ela, para você ver que era uma crença dos fariseus ali, dos judeus, naquela época. Ela fala assim para ele: eu sei, Jesus, que ele vai ressuscitar no último dia. Jesus vira para ela e fala: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Crê somente, eu sou a ressurreição e a vida. E Jesus vai, então, ressuscita ele naquele mesmo dia, e essa história se espalhou a ponto de os fariseus, então, querer matar apressadamente Jesus. Jesus, dali para a crucificação dele, demora 6 dias para ele morrer, porque eles aceleram a morte, porque isso aí, as pessoas estavam vindo de fora e querendo ver esse Jesus, e quem é o Lázaro que ressuscitou? Quero ver. A Páscoa estava chegando, Jesus não morre na Páscoa? Na sexta-feira? Então, isso acontece no sábado. Então, quando Jesus ressuscita Lázaro, ele quebra vários princípios, que seria, né, entre aspas, né, o princípio deles, criado por homens, né, que Jesus, na realidade, ele cumpriu a lei. Então, ele cura, ou melhor, ele ressuscita o cara no sábado, uma que não pode ser no sábado e outra é ressuscitar, né? Então, ele acabou deixando os fariseus sem alternativa. Falou: é o seguinte, vamos matar esse cara aí. E isso era uma profecia que foi dita pelo sumo sacerdote da época, né? Que era Caifás, que ele falou que era necessário que morresse um homem para salvar toda uma nação. E ele estava profetizando sobre a morte de Cristo, e isso realmente aconteceu. Então, eles, voltando aqui para a gente não se perder, eles não acreditavam na ressurreição. Eles não acreditavam que um homem podia ressuscitar. Os saduceus, isso era impossível. Os fariseus, e para os judeus ali, isso podia ser no último dia. Então, quando ela fala para os discípulos que Jesus ressuscitou, eles não acreditaram de início. Então, quando eles vão lá e vê, realmente Jesus não está aqui. Mas a Bíblia fala que, vamos ler aqui, olha o que a Bíblia vai dizer. Então, entrou também outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Versículo 9, porque ainda não sabia a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Os discípulos foram lá, olharam, viu que o corpo não estava ali. Eles voltaram para casa, simplesmente voltaram para casa. Por quê? Porque eles estavam, eles não creram o suficiente, eles não lembravam dos ensinamentos de Jesus. A Bíblia vai falar que João, ele viu e ele creu. Hã? Sim, ele viu e creu. Mas ele voltou para casa, junto com Pedro. Foram para onde estavam os outros discípulos ali. Já o que acontece com Maria Madalena? E Maria estava chorando. Maria vai, conta para eles, volta com eles, e ela permanece ali no sepulcro. Ó. Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro,
e viu 2 anjos vestidos de branco, assentado onde jaza o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhe disse: porque levaram o meu Senhor, e não sei aonde o puseram. Você vê que na cabeça deles ainda, levaram Jesus. Jesus, ele não está aqui, levaram, alguma coisa aconteceu. O que aconteceu? Última coisa que eles estavam pensando era na ressurreição de Cristo. Porque eles não acreditavam nisso, na ressurreição. Então, eles pensavam que levaram o corpo de Jesus daqui. A gente precisa, então, saber o que aconteceu. Maria, ela fica ali chorando, ela vê os anjos, e você vê que Maria, ela nem se empolga com os anjos, né? Os anjos estão ali sentados, a Bíblia fala que está um ali onde foi a cabeça de Jesus, outro nos pés. Ela olha, vê os anjos, ela conversa com os anjos como se fosse uma pessoa comum. E isso também já invalida algumas coisas, porque algumas teorias falam sobre que existe na Bíblia algumas línguas que são língua dos anjos, né? E Maria, ela era do povo de Israel ali, né? Ela falava o hebraico e ela está conversando com o anjo. Então, se existe alguma língua dos anjos, ou se o anjo fala alguma língua, quando o anjo ele vem se portar e fala com Maria, ele fala na língua da Maria, né? Ele não fala numa língua celestial, uma língua sobrenatural que algumas pessoas comentam que existe. Porque você imagina que eu chegando e falando, não vou nem falar inglês, porque o inglês já está meio baseado, né? Até eu que não sei nada, se tu falar alguma coisinha, talvez eu consiga ali entender. Mas se chega uma pessoa aqui e fala em mandarim para você, você já fica perdido, né? Pode falar, Dalton. Sim, sim. Sim, sim. As pessoas falam, viu o anjo, né, com as asas abertas e voava sobre tal, e a pessoa começa a inventar algumas coisas, né? Na realidade, quando o anjo ele aparece para Maria, o que tem o relato aqui na Bíblia não fala que sobre asas, sobre alguma aparência física diferente, o que a Bíblia fala nos evangelhos é que as suas vestes eram vestes que brilhavam, né, que era reluzentes, mas não fala sobre nenhuma deformação física assim, ou que a língua que ele falava era uma língua que depois ela teve que pesquisar, né, não tinha computador naquela época, né, o ChatGPT, que significa isso, né, não tinha nada ali para elas pesquisarem. Na realidade, os anjos, quando falou com ela, falou na sua língua. Se o anjo desce aqui hoje, ele vai falar o quê? Português com você, para você entender, porque senão não tem lógica a gente falar de algo que você não entende. Eu falar aqui mandarim, não vai entender nada, e o que vai acontecer? Não vai ter edificação. É que Paulo, ele fala, que vocês, né, se for falar em línguas, que haja, né, intérprete, né? Então, a gente vê que, na realidade, o dom de língua era um dom que existia para poder, então, transmitir o Evangelho de Cristo às outras nações. É o que acontece em Atos 2, quando ele fala, eles começam a falar nas línguas, né, em outras línguas, sobre a crucificação de Jesus, eles falam, poxa, esses homens não são galileus? Mas está falando a nossa língua de nascido, as maravilhas de Deus. Então, você vê que o dom de língua é um dom de evangelismo para você falar. Hoje, se você quiser fazer dom de língua, no YouTube você consegue, né, estudar um pouco ali, ou senão você entra na Wizard, né, e nas escolas que tem aí de línguas estrangeiras, e você começa a falar em línguas à vontade. Tá bom, irmãos? Mas se for conversar comigo, fala no português, senão você não vai me edificar. Tá bom? Porque eu não sei as outras línguas. Então, voltando aqui para a gente finalizar, ela conversa com os anjos falam para ela, Maria, por que você está chorando? Né? Ela responde que não sabe onde levaram o corpo de Jesus. Olha lá, e tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus, mulher, por que choras?
quem buscas? Ela cuidando, que era o jardineiro. Essa tradução ARC fala hortelão. Algumas, ainda bem que eu estudei em outra tradução, porque senão eu ia me perder aqui agora, hein? Esse hortelão aqui, eu não ia saber o que significava. Hã? De horta, né? Vem de horta, né? Hortelão, pode... faz sentido, né? Hortelão de horta. Sim, sim. No capítulo anterior fala, né, que tinha um jardim bonito ali onde Jesus foi sepultado. Hã? Isso. Aí as outras traduções, a NVI, as outras falam sobre o jardineiro, né? Então ela olha e vê e achando que é o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, diz aonde pusera, e eu o levarei. Interessante que você vê que Maria, ela olha para Jesus, né? Depois dela conversar com os anjos, ela vira e ela vê Jesus ali então em pé. Jesus, ele se revela para ela. Os discípulos podiam estar ali também, né? Pedro e João, podia estar tentando entender, mas o que eles fazem? Eles vão embora. E Maria continua ali chorando e triste. Maria era muito grata a Jesus. Jesus fez um grande milagre na vida dela. Expulsou demônios, transformou ela da água para o vinho, realmente. E diferentemente de algumas religiões que têm os seus princípios, que na realidade, se você ser uma pessoa boa, se você ser uma pessoa que ajuda o próximo, que são princípios de vida, né, que te dá princípios de vida, o cristianismo ele é baseado em história. O cristianismo ele é baseado em história verídica, né? A nossa crença, ela vem de um livro histórico de algo que realmente aconteceu. Não é apenas um conjunto de leis que vai te ajudar a ser um bom cidadão para a sociedade. O cristianismo, ele é baseado em história, aconteceu. Jesus, ele ressuscitou literalmente. O cristianismo, ele é diferencial das outras religiões, né? Não que eu estou comparando o cristianismo como uma religião, mas é assim que as pessoas veem o cristianismo como uma religião, né? É diferente porque, na realidade, o sepulcro está vazio. Na realidade, o fundador da igreja, ele ressuscitou e ele vive. Diferente de algumas religiões que o fundador já morreu, e na realidade ele deixou algumas conjunto de leis a qual você vai seguir ali para tentar ser uma pessoa melhor. Na realidade não. E nós somos testificados através disso pelas escrituras. Nós somos testificados que Jesus ressuscitou pela nossa fé, pelo Espírito que é uma testemunha interna dentro de mim e de você. Nós temos isso dentro de nós. Nós cremos porque a Bíblia de Deus, a palavra de Deus fala isso. A história, esse livro histórico conta sobre a ressurreição de Jesus. E o Espírito que está dentro de mim e de você, ele testifica a respeito disso. Que Jesus, ele ressuscitou. E Jesus, ele vai dizer para Tomé mais para frente: bem-aventurado os que não viram e creram. Esses somos nós, que nós não vimos, mas nós cremos que Jesus ele ressuscitou dos mortos e que ele vive e ele vai voltar para nos buscar. Então, quando ela vê aquele homem, isso já é outra coisa que quebra um pouco a história de que os apóstolos inventaram sobre a ressurreição de Jesus. Porque se é uma história, poxa, eu vou falar que Jesus, quando Maria vê Jesus, ele viu e achou que Jesus era um jardineiro. Não dá, né, irmãos? A história, você vê que a história fica muito sem pé, sem cabeça. A testemunha ocular é Maria, mas quando ela vê Jesus, ela confunde com o jardineiro. Aí tu fala, poxa, não podia, cortar essa parte? Corta essa parte, não fala que ele... A gente, quando a gente vai
editar um vídeo, né? O Vitor está aí com... O Vitor edita, faz algumas coisinhas ali, né? A gente que vai editar vídeo, a gente corta alguns erros, né? O irmão ficou muito... tu vai já diminui esse reduz para, né? E tu vai cortando, tu vai editando. Podia editar essa parte, não colocar. Mas não, Maria, ela vê Jesus e na realidade ela não reconhece Jesus. Ela vai reconhecer Jesus quando Jesus fala para ela, ó. E disse Jesus, Maria, ela voltando-se disse, Rabi, que quer dizer mestre. Quando Jesus fala para ela, Maria, aí então as escamas caem do olho dela, ela consegue então ver que aquele homem que estava ali não era o jardineiro, mas era o próprio Jesus ressurreto. O apóstolo Paulo, ele vai falar sobre isso, irmãos. O apóstolo Paulo, ele vai falar no capítulo 15, ele fala sobre a ressurreição, que se Jesus não ressuscitou, vã a nossa fé, vã a pregação. Ele fala que na realidade o que acontece quando questionam ele, mas o que é ressurreição? Porque na realidade para eles eram engraçados, eles debochavam disso. O que é ressurreição? Então o apóstolo Paulo ele vai falar, na verdade, qual a semente que para crescer, ela não tem que morrer primeiro para depois ela germinar. Toda semente ela morre primeiro para depois ela germinar. E quando essa semente ela é então lançada, ela morre e ela germina, você não conhece mais ela, porque ela germina diferente. Quando você planta uma semente e aquela semente ela brota ali, você não sabe que uma semente vai virar aquele fruto. Lógico, se você tiver um conhecimento do que se trata aquela semente, mas se você pega uma semente sem você saber o que é, você planta, vai crescer, nasce o fruto, tu fala, caramba, aquela semente era esse fruto, ó, não sabia que era esse fruto. O apóstolo Paulo, ele faz essa comparação, lê lá, irmãos, que eu vou finalizar já a aula, que as horas já são passadas, lê lá, 1 Coríntios capítulo 15, vai falar a respeito disso. O apóstolo Paulo fala sobre a ressurreição de Jesus, ele fala sobre a ressurreição, do que ela impacta, né, as nossas vidas, e ele vai falar, ele vai explicar o que é ressurreição, para a gente saber, porque Jesus aqui, ele não foi reconhecido por Maria, porque ele estava no seu corpo glorificado. Ou seja, aquela semente que era Jesus, ele morre e quando ele ressuscita no seu corpo glorificado. E Paulo vai explicar que isso vai acontecer comigo e contigo. Que quando nós morremos, e nós já vivemos um pouco isso, é por isso que o batismo significa a morte e ressurreição de Cristo, porque você vem de uma vida de pecado, você morre sendo batizado, você ressuscita com Cristo e você tem a nova oportunidade de viver uma nova vida. De viver uma vida glorificada. Glorificada como? Glorificando a Deus através da sua vida. E quando você realmente morrer no seu corpo físico e você então ressuscitar no último dia, você vai ressuscitar com o corpo a qual Jesus ressuscitou, o corpo glorificado. O apóstolo vai falar porque nós vivemos na terra. E por nós vivemos na terra, o nosso corpo é terreno. Mas quando nós morremos e sermos seres celestiais, o nosso corpo vai ser também um corpo celestial. Então, por isso que Maria não reconheceu Jesus de primeiro. É por isso que quando os discípulos veem Jesus, eles não vão reconhecer Jesus de imediato. Os evangelhos falam que Jesus no caminho de Emaú, quando estavam os dois discípulos de Jesus andando, eles também não reconhecem Jesus. Até Jesus então chamar a atenção deles, e a Bíblia fala que Jesus então sai de cena ali de onde eles estavam, e eles então, a Bíblia fala que cai as escamas dos olhos deles, e ele fala, poxa, era Jesus que estava aqui, porventura, quando ele falava, o nosso coração não ardia? Ardia, porque era o próprio Cristo que estava com ele. Disse-lhe Jesus, não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos, e diz-lhe que eu subo para o meu Pai, o vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus. Olha a mensagem da cruz, olha a salvação aqui, Jesus falando já que o nosso Pai, ou melhor, o Pai dele agora é o nosso Pai, o Deus dele agora é o nosso Deus.
olha o nosso Redentor, olha a mudança. Jesus falando aqui para Maria e falar para os discípulos. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira Jesus e que ele lhe dissera isto. Eu vou parar por aqui, irmãos. Maria apressadamente correu até onde estavam os discípulos e contou tudo que Jesus tinha falado para eles. E na aula que vem, nós vamos então ver Jesus aparecendo para os discípulos e tudo o que vai acontecer depois dessa aparição. Amém? Deus abençoe a igreja, agradeço a oportunidade.